Olá pessoal, aqui estamos nós para mais uma dica da gramática inglesa. Como havia prometido na aula passada, nós iremos falar hoje sobre o chamado Simple Present, ou presente indicativo. Mas antes de falar sobre o presente indicativo, ou chamado Simple Present, tirar as dúvidas realmente, eu gostaria de dizer que conjugar um verbo no Present Simple não é uma tarefa difícil. Ora, vamos considerar um verbo no infinitivo. Todo verbo no infinitivo em inglês, com exceção de alguns verbos, levam a partícula to. Exemplo, to work, to play, to come. Muito bem. Se você retirar essa partícula to, você já pode colocar os pronomes pessoais. O verbo só vai sofrer alteração na terceira pessoa do singular. Ele leva um S. Então você me pergunta, professor, e como é que eu posso colocar esse S? Recorra àquela pequena regra do plural de substantivos. E aí você vai colocar, numa regra geral, você coloca o S. Mas, se você perceber que esses verbos terminam em O, X, H, S, SH, você acrescenta ES. Se perceber que o verbo termina em Y precedido de uma consoante, troca esse Y por I e acrescenta o E e o S. Se perceber que o Y é precedido de uma vogal, coloque e aplique a regra geral. Pronto. Aí você conjuga naturalmente esse verbo no chamado Simple Present, sem problema algum. A única alteração, já disse, é na terceira pessoa do singular. He, she, it. Ok? Muito bem. Agora nós iremos partir para como nós devemos usar esse chamado Simple Present. Nós devemos usar numa ação habitual. Nós devemos usar para exprimir um fato, uma verdade universal. Nós iremos usar para exprimir uma opinião. Isso é o chamado Present Simple. Por exemplo, quando se trata de uma verdade universal, nós podemos dizer assim, we live on planet Earth. Nós vivemos, claro, no planeta Terra. Ou eu posso dizer numa ação habitual, I read a book 3 times a day. Eu leio um livro 3 vezes ao dia. Ação habitual. Então você já percebeu que o present simple é usado numa ação habitual, ou quando exprime um fato, ou quando exprime uma verdade. Algumas palavras ajudam a exprimir essa ação, por exemplo, numa ação habitual. Então você tem alguns advérbios praticamente muito usados. São os advérbios de frequência, como por exemplo usually, como por exemplo seldom, or never, generally, sometimes. Então esses advérbios são normalmente usados no present simple, porque vão exprimir uma ação habitual. Os advérbios de frequência, você sabe, eles significam sempre, geralmente, usualmente, nunca, raramente. Então, eles são muito usados. Agora, eles têm também uma posição nessa frase do chamado Simple Present. Eles são geralmente usados antes do verbo principal. Veja bem, ele é usado antes de um verbo quando esse verbo é um verbo significativo. Um verbo principal. Se porventura você utilizar um verbo que é auxiliar, no caso o verbo to be, por exemplo, que é um verbo considerado um verbo auxiliar, um verbo de ligação, um linking verb. Então, nesse caso, esse advérbio de frequência, ele vem depois. Certo? Não se esqueça desse detalhe, a posição desses advérbios de frequência. Agora, um fato que me chama muito a atenção é em relação a como você vai estabelecer uma interrogativa, uma negativa ou uma negativa interrogativa no Simple Present. Veja bem, na língua portuguesa, quando nós fazemos uma interrogativa, nós não precisamos de verbos auxiliares. Mas em inglês vai precisar sim. Então você fique atento a isto. Considere, por exemplo, uma frase
afirmativa. Essa frase afirmativa ela vai ser composta de um sujeito e um verbo. Eu diria até, vamos chamar de verbo principal, que nós iremos usar auxiliares, mesmo que o verbo seja, por exemplo, um verbo de ligação ou um verbo auxiliar, mas vamos considerar que ele seja um verbo principal, tá certo? Vejamos, sujeito mais verbo principal. Considere isto. Quando você chega na forma interrogativa, você vai precisar em inglês de um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar, um verbo auxiliar que seja verbo auxiliar do simple present. Porque nós temos verbo auxiliar para o passado, para o futuro do presente, para o futuro condicional. Então, nós iremos utilizar os verbos auxiliares do simple present, que são do e does. Do, usado para todas as pessoas, menos para he, she, it, que nós iremos usar does. Ok? Iremos usar does. Vejamos. Então, toda forma interrogativa, ela vai ter uma forma seguinte. Ela vai ser igual a verbo auxiliar mais sujeito mais verbo principal. O que aparece depois são os complementos. Toda forma negativa, ela vai ser igual a um sujeito, um verbo auxiliar, not, e o verbo principal. Certo? Agora, um detalhe extremamente importante. Se nós estamos nessa interrogativa ou negativa interrogativa, utilizando-se utilizando um verbo auxiliar, o que é que nós iremos fazer? Temos aí uma locução verbal, naturalmente. E quando você tem uma locução verbal, o verbo principal volta para uma das formas básicas, que pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio. Certo? Então, muito cuidado. Principalmente quando a frase estiver na terceira pessoa do singular, em que o verbo auxiliar, no caso, vai ser does, e o outro verbo, naturalmente, na frase afirmativa, ele vai levar um S. Vamos pegar um exemplo rápido aqui. Quando eu digo assim, she plays volleyball. She plays volleyball. Veja, o verbo leva um S. Mas se eu quero estabelecer uma forma interrogativa, eu terei de me lembrar de que aquele verbo auxiliar ali vai fazer com que o verbo principal volte para a sua forma infinitiva. Então vai ficar, does she play volleyball? Veja, eu retirei o S. Mas eu tenho que saber por que eu estou retirando esse S da terceira pessoa. Estou retirando porque ali nós temos uma locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal, temos aí uma locução verbal. Certo? Se você considerar em português, por exemplo, esse tipo de locução verbal, você fala, eu quero estudar. Locução verbal aí, não é isso? O verbo querer, nesse caso, é o verbo auxiliar. Nós queremos estudar. Ela quer estudar. Veja, o verbo estudar ficará sempre no infinitivo, porque ele é o verbo principal. Então isso aí é conhecido no mundo todo já. Tipo gramática, tudo, ela se entende nesse aspecto aí, tá certo? Então, muito cuidado. Agora, outro fator que me chama muito a atenção é em relação a o verbo to do e o verbo do enquanto auxiliar. Geralmente você coloca uma frase, she does her works well. E o estudante observa aquela frase, vê logo does ali, pega esse does e coloca na frente. E considera a frase como correta. Não. Pare um pouco. Toda interrogativa, ela tem que ter necessariamente um verbo auxiliar, um sujeito e um verbo principal. Se você pegar aquele verbo que ali naquela frase é principal, colocar lá na frente do sujeito e dizer que vai ser o verbo auxiliar, e onde vai ficar o verbo principal? Pense. Então esse verbo que está como verbo principal, ele voltará à sua forma infinitiva. Ficará então do. Observe.
She does her works well. Na interrogativa, does she do her works well? Não se esqueça disso. Isso é uma dica muito importante. Então considere, vou revisar mais uma vez. Considere sempre a frase afirmativa. Sujeito mais verbo principal. Ok. Na interrogativa, verbo auxiliar mais sujeito mais verbo principal. Se não aparecerem esses três elementos, sua interrogativa estará errada. Observe, sempre faça isto, principalmente quando aparecerem frases envolvendo o verbo to do. E a forma negativa vai ser igual a um sujeito mais um verbo auxiliar mais not e o verbo principal. E ainda tem a negativa interrogativa, não é isso? A negativa interrogativa, ela vai ter o verbo auxiliar, o N apóstrofe T, ou você pode colocar not, mais o sujeito, mais o verbo principal. E em todos esses casos, todas essas formas, o verbo principal estará sempre no infinitivo. Tá ok? Essas são dicas para que vocês possam entender melhor o chamado Present Simple. Sempre que fizerem ou vão completar, sempre que vocês forem completar uma frase no Present Simple, observe a sua forma. Se a forma é afirmativa, negativa, interrogativa ou negativa interrogativa. Observe também a posição desses advérbios de frequência. Que quando você tem um verbo significativo, naturalmente, você vai colocar esse advérbio de frequência antes dele. Se observar que é um verbo de ligação, um verbo auxiliar, caracteristicamente auxiliar, então você coloca depois. Por exemplo, she is always happy. Veja, o verbo to be, eu coloquei o advérbio de frequência depois desse verbo to be. Mas com os verbos significativos, ele vem antes, a advérbio de frequência vem antes. Então tome muito cuidado. Então sempre que você fizer a interrogativa, observe se todos os elementos estão lá presentes. A negativa também, e a negativa interrogativa também. Ok? Não se esqueça aí, você não vai errar mais Present Simple in your life, em sua vida. Tá bom? No nosso próximo encontro, nós iremos abordar um assunto também muito interessante. Nós iremos aprender a lidar com os chamados pronomes relativos em inglês. Aguarde na outra semana, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau.